Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos nessa sexta-feira, a primeira sexta-feira desse tempo da Quaresma. Então, algumas coisas importantes, algumas orientações, para essa primeira sexta-feira da Quaresma. Nas sextas-feiras da Quaresma, nós, como católicos, somos convidados ao exercício espiritual da Via Sacra. Muitas paróquias fazem esse exercício espiritual, fazem as Vias Sacras nas ruas ou na própria paróquia. Se você não puder ir à sua paróquia, talvez você não vai poder sair de casa, não vai poder ir, que você pelo menos tente meditar as estações da Via Sacra na sua casa. Não precisa necessariamente, claro que é muito melhor viver isso em comunidade. Claro que é muito melhor viver isso com os irmãos, escutando, partilhando, vivenciando. Até porque celebrar a Via Sacra nas ruas é um momento de evangelização também. É lembrar as pessoas do mistério da salvação, Porque tem muita gente que volta, se aproxima da igreja por conta da Quaresma, seja na quarta-feira de cinzas, por conta do domingo de Ramos, a celebração da sexta-feira santa. Então tem muitas pessoas que voltam nesse tempo. Então não deixa de ser uma evangelização e um anúncio. Só que se você não pode ir à igreja, você mora longe da igreja, é tarde, você pode rezar também sozinho na sua casa, que não é problema. Nós somos convidados a meditar os mistérios, as estações da Via Sacra, seja individual, seja em comunidade. Melhor que seja em comunidade, mas eu posso fazer isso individualmente também, que não tem problema nenhum. Outra coisa importante da sexta-feira é o jejum e a abstinência. Jejum e abstinência são coisas diferentes, Eu não falei disso na quarta-feira de cinzas, mas hoje é importante destacar. Jejum. O que é o jejum? É eu oferecer uma refeição do meu dia ou, a igreja não recomenda isso, mas algumas pessoas fazem, que é passar, às vezes, o dia sem comer, ou só pão e água, ou fazer a primeira refeição, por exemplo, acordou e vai fazer a primeira refeição só na parte da tarde, para oferecer aquele período da manhã de jejum, mas o jejum precisa ser acompanhado da oração também, Tanto o jejum, o que é comum do jejum e da oração é que ambos são acompanhados de oração. Porque até a liturgia de hoje vai ensinar para nós que o jejum sem oração ele é estéril, não serve para nada, Aí ele se torna dieta, se torna motivo de raiva, de aborrecimento, de outras coisas piores. Então o jejum é quando eu vou escolher o que a igreja nos orienta. Não pode ser o café da manhã, mas eu vou escolher ou o almoço ou o jantar e vou substituir por um lanche simples, Eu não vou substituir por um lanche do McDonald's, Então eu tenho que substituir por um lanche simples, vou comer um pão com manteiga ali, vou tomar um chá, tomar uma vitamina. Não vou fazer uma refeição completa. E aí eu ofereço essa refeição por amor a Deus. Isso é o jejum. A abstinência é quando eu tiro alguma coisa. A abstinência é quando falta alguma coisa. Então, a abstinência que nós somos convidados na sexta-feira é a abstinência de carne, que inclui frango, porco, linguiça, salsicha, presunto, apresuntado, peito de peru, tudo isso está incluído. Então, nesse dia de coisas assim, a gente come queijo, ovo e peixe, e o arroz, feijão. Então, a igreja nos convida hoje a um dia de jejum e abstinência. Então, claro que se você tem alguma enfermidade, uma debilidade, não pode ficar sem a sua refeição e tudo, você está liberado. Mas a igreja nos convida hoje a um dia de jejum, ou seja, trocar uma das refeições, seja o almoço ou o jantar, por um lanche, e também a abstinência de carne. Aí você pode dizer, padre, mas eu não janto e tudo. Então o que você vai fazer se você não tem o costume de jantar? Você faz um lanche à noite? Você vai simplificar o seu lanche. Por exemplo, se você todo dia de noite come, um pão com queijo, um pedaço de bolo e o chá. Aí você pode, então, tirar alguma coisa, por exemplo, se você costuma colocar pão, manteiga e queijo, come o pão só com manteiga, tira o bolo, entendeu? Ou se você come 2 pães, come apenas um. Você pode simplificar o seu lanche, já que você não janta, se você não tem esse costume de jantar, Então é simplificar para poder oferecer esse sacrifício de amor, por amor a Deus. Bem, a primeira leitura de hoje vai falar, e as leituras de hoje em geral vão falar sobre a prática do jejum.
que o jejum ele precisa ser, em primeiro lugar, acompanhado da oração. Então, se eu estou fazendo jejum, mas eu não estou rezando, ele só vai me deixar com raiva, né? Vai me deixar chateado porque eu estou com fome e preciso comer. Então, quando a oração, ela vai reordenar o meu interior. Também a gente precisa entender que a primeira leitura vai exortar que às vezes a gente faz o jejum já esperando uma resposta imediata. O povo já estava fazendo jejum e já queria a resposta, já queria a resolução. Não queriam esperar o tempo. Então o jejum também de certa forma, o jejum quer nos ensinar a esperar. Eu não vou comer naquela hora, mas eu vou comer em outro momento. Eu não vou me alimentar completo naquela hora, mas vou me alimentar completo em outro momento. Então eu tenho que aprender a esperar, que não é o tempo de me alimentar completamente, não é o tempo de comer ainda. Então isso também me forma na espera em Deus, esperar o tempo de Deus, a vontade dele. Isso me ajuda a amadurecer também, a amadurecer na espera, no conhecimento de Deus. O povo também da primeira leitura estava buscando fazer jejum porque queria alguma coisa. O jejum, ele não necessariamente precisa ser uma prática de interesse. Por exemplo, tem muita gente que faz jejum porque quer alcançar uma coisa, né? Quer alcançar uma graça. Às vezes é uma mentalidade um pouco protestante, assim, vamos dizer. A pessoa faz jejum porque quer alcançar. Não, estou jejuando porque eu estou de propósito. Isso é maravilhoso, é bíblico, não tem nada de errado. Só que eu não posso fazer jejum só por propósito, só porque eu quero alcançar uma coisa. Por exemplo, eu quero a conversão do meu marido, eu quero uma coisa assim, eu vou fazer um jejum. O jejum também, ele não pode ser só para alcançar alguma coisa. Na verdade, não é isso bem assim. Eu não posso fazer o jejum só para alcançar qualquer graça. O jejum ele precisa ser para alcançar a maior das graças, que é a minha conversão e a minha santidade. É a minha mudança de vida, porque o jejum, ele precisa também me reeducar para me fazer voltar para Deus, para me fazer abandonar certas situações de pecado, para me fazer... Então, o principal do jejum é me libertar do pecado. A principal motivação do jejum deve ser me libertar de algum pecado, me libertar de alguma situação, me libertar de alguma coisa que eu estou aprisionado e não consigo sair. Porque o jejum, ele educa meu corpo e mostra ao meu corpo que ele não manda. Entende? Então, é o espírito que conduz. Então, o jejum, o propósito principal do jejum deve ser libertar a nossa vida daquilo que nos aprisiona de maneira especial ao pecado. E eu também, nosso Senhor vai, né, Deus vai exortar também na primeira leitura que o jejum não pode ser, porque o povo estava jejuando, mas jejuava e se metia em briga, jejuava e cometia pecado, jejuava e maltratava os seus servos. O jejum, ele precisa ser integral na nossa vida. Eu estou jejuando, mas ele também precisa me abrir ao outro, à caridade, ao amor. Então, se o jejum ele não é impregnado de amor, não é impregnado de um sentido concreto, ele vai ser só ficar sem comer, entende? Vai ser só não comer. Então, a gente precisa ampliar esse sentido do que é o jejum na nossa vida. Por isso que o Salmo vai dizer que o Senhor não despreza um coração contrito, um coração que busca conversão, um coração que se arrepende. Porque o jejum também tem que levar a gente ao arrependimento. No jejum, eu também preciso entender que há realidades na minha vida que precisam ser convertidas. E o jejum vai me auxiliar justamente nesse caminho, nessa direção da minha própria conversão. O Evangelho vai falar também que existe um tempo para o jejum. Nosso Senhor vai dizer no Evangelho que os discípulos dele não estão jejuando porque o esposo está com eles. Mas quando o esposo for retirado, quando o esposo for levado, então aí sim eles vão jejuar. Então, o jejum ele tem um tempo para acontecer e é agora. O tempo da conversão, o tempo da salvação, o tempo da quaresma é o tempo por excelência do jejum. Só que a gente precisa entender também que o jejum ele precisa ser feito quando e com a intenção de que algo nos falta. Por exemplo, o jejum ele é feito quando eles sentem falta do noivo. Pela ausência do noivo e para se preparar para a sua chegada, eles fazem o jejum. Então agora nós estamos jejuando por quê? Porque nós sentimos falta da salvação. Pelo pecado que muitas vezes nos rouba, pelo pecado que muitas vezes nos assalta. Então, pela falta da salvação, pelo desejo de salvação, eu vou jejuar para me converter e me preparar para ser salvo e para estar com o Senhor. Então, que Deus nos dê, sabe, nesse tempo da quaresma, essa graça de buscarmos e fazermos o jejum autêntico,
um jejum autêntico para alcançar a graça da conversão, do coração arrependido e da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.